Muito bem, são 7 horas 15 minutos, confirmando 7h15. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o médico ortopedista palmeirense Anderson. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço aí a oportunidade de estar mais uma vez aqui, para a gente bater aí esse bate-papo e poder levar um pouco de conhecimento e informação aí para todo mundo. E o nosso tema de hoje, né, ele justamente vai tratar sobre lesão por esforço repetitivo, né? O que é? A gente abreviar a famosa LER, não é isso? A LER, ou então alguns lugares tem DORT, que seria a LER, seria a lesão por esforço repetitivo, o DORT é a doença osteomiarticular relacionada ao trabalho, né? São todas as patologias que estão, de alguma forma, direta ou indiretamente, relacionadas ao trabalho, né? Então, por exemplo, você que passa muito tempo sentado na rádio, trabalhando no computador, então, dependendo da intensidade, da frequência e da duração do tempo que você passa exercendo aquela função, você pode gerar uma sobrecarga e você pode, por exemplo, ter uma lombalgia, você pode ter uma tendinite no punho, uma tendinite no ombro, e isso ser considerado uma LER, né? Essa lesão por esforço repetitivo, que cada vez mais a gente tá nos últimos 20 anos, é uma coisa mais frequente, justamente pelas mudanças na relação de trabalho, pelo aumento da carga de trabalho, das jornadas de trabalho, isso vem fazendo com que essas lesões elas sejam cada vez mais frequentes. As que a gente vê mais no consultório, relacionadas ao trabalho, né, para a gente considerar uma LER, seriam mais as tendinites dos membros superiores. Então, a gente vê muito tendinite de punho, tendinite de cotovelo e tendinite de ombro. Então, essas três patologias são as que a gente encontra mais frequentemente no consultório, que a gente consegue relacionar. Quando a gente vai conversar com o paciente fala, não, por exemplo, bancário. Bancário é uma profissão que acaba com muita frequência desenvolvendo essa LER. Não quer dizer que se você é bancário, você vai ter LER. E não quer dizer que o fato de você ter, vamos dizer, uma tendinite no ombro e você é bancário, necessariamente é uma LER. Não, a gente tem que avaliar vários pontos. Não é uma coisa diretamente relacionada. Não existe uma que a gente chama de nexo de causalidade. Não tem um efeito causa-consequência. Se você é bancário, você vai ter LER. Se você é recepcionista, você vai ter LER. Se você trabalha, por exemplo, na produção de boneco, você passa ali o dia todo fazendo um esforço repetitivo, o mesmo esforço, né? Aquela produção em série e tal. Não quer dizer necessariamente que você vai desenvolver LER e não quer dizer necessariamente se a dor que você venha sentir vai ser necessariamente uma LER. A gente tem que avaliar todo o panorama do paciente, toda a questão. A gente avaliar, ver se realmente como é essa carga de trabalho, como é a função do paciente, né? O que é que ele desenvolve, por quanto tempo, com que frequência e com que intensidade. Esses são os fatores, o fator frequência, duração e intensidade são os fatores que a gente leva em conta para a gente determinar a gravidade e conseguir fazer essa relação. Mas eu tenho que tomar alguns cuidados para que mesmo no meu ambiente de trabalho eu não seja um candidato a ter a lesão por esforço repetitivo? Sim, com certeza. Tem a questão da ergonomia, né, de você, por exemplo, você, Marcos, que Você hoje está me dando como exemplo em tudo, né? É porque realmente você, na Sou literatura, um péssimo exemplo para... você é um candidato a desenvolver, né? Então, mas você agora, nesse seu novo eu, né? Um cara atleta,
com reeducação alimentar. Então, é só um exemplo hipotético. A gente não pode nem mais aplicar, porque você não sente mais essas coisas. Mas o risco de você entrevistar um ortopedista é você ser o próprio... o próprio paciente, né? Mas, por exemplo, a gente vê muito quem trabalha em ambiente administrativo, né? Passa muito tempo na frente do computador. Então, acaba chegando muitas vezes no consultório reclamando de tendinite no punho, tendinite no cotovelo, no ombro. E fala muitas vezes que, por exemplo, já fez adequações, já colocou um suporte para o teclado, já colocou um suporte para o mouse, já melhorou a questão da cadeira. Isso com certeza ajuda. Isso é fator importantíssimo, principalmente hoje em dia, que são as recomendações do Ministério do Trabalho para essa questão da saúde do trabalhador. Você ter um ambiente favorável, um ambiente de trabalho que não seja por si só um fator de risco para você desenvolver nenhuma doença. Mas os estudos mostram que só você mudar isso não impede de você desenvolver. Então, é uma condição multifatorial, né? Que você tem que ver tanto essa questão do ambiente de trabalho, se a cadeira está adequada, se você tem um encosto de pé que você acabe não sobrecarregando a coluna, a posição do monitor, se é uma posição que não sobrecarrega a sua cervical, se não fica um tempo muito grande de flexão cervical ou de extensão. Então, tudo isso é importante avaliar no ambiente de trabalho. Então, aqui, ó, 95, aqui tá tudo certo. Tô vendo aqui, tá tudo certo. Uhum. Vocês não estão... não tô brincando, tô falando de verdade. Vocês não estão sob fator de risco, né? Mas aí você pode desenvolver. Pode, então. Aí vai ser uma tendinite que você venha a desenvolver, não necessariamente vai ser relacionada ao seu trabalho. E o importante como é que ela vai funcionar depois? A gente tem que ter esse cuidado, mas depois ela vai funcionar como uma tendinite de punho, tendinite de cotovelo, do ombro, normal, que a gente trata no dia a dia, mas com um porém, que a gente tem que avaliar os fatores de risco, os fatores causais, o que de repente ocasionou o desenvolvimento daquela patologia. Eu não sou da teoria de que você tem que eliminar. Então, por exemplo, chega um cara lá, um paciente que trabalha na fabricação de boné. Então, a gente vai, conversa, eu examino, ele me fala a rotina dele de trabalho e eu consigo fazer essa relação, que a tendinite do ombro dele tem como fator de risco o trabalho dele. Não dá para eu simplesmente chegar para ele, seu trabalho é incompatível com você. Você não pode ficar trabalhando mais nisso porque senão você vai ficar sentindo dor direto. Não. O que a gente tem que inicialmente fazer é a gente condicionar o paciente para que ele consiga, vamos dizer, aguentar aquela carga de trabalho. Que aquela carga de trabalho, ela não seja uma coisa que necessariamente desenvolva a patologia. Então, fazer a fisioterapia, fazer o fortalecimento muscular para condicioná-lo a exercer sua atividade laborativa sem ficar tendo esses processos de tendinopatia, essas lesões por esforço repetitivo com frequência. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte: existe algum movimento, por exemplo, que eu possa fazer em casa ou no trabalho que contribua para prevenir, por exemplo, o LER? Sim, existe. Estalar os dedos, por exemplo. Alongamento é bom. É bom sim. É bom você ser orientado. E a gente tem que, por exemplo, a gente tem que associar qual atividade. Por exemplo, uma pessoa que passa muito tempo sentada. Então, é importante a gente fazer um trabalho de alongamento, de fortalecimento muscular na coluna. Então, assim, você pode muito bem, não só para a questão do trabalho, mas na própria questão do dia a dia, de você fazer exercícios de alongamento na coluna, no ombro, no punho. Tudo isso vai ajudar com certeza a prevenir. Então, como é uma doença, né? É uma patologia, a lesão por esforço repetitivo, que ela é multifatorial, então geralmente não é um fator que causa a lesão, são vários fatores. Então,
a gente tem que tentar agir nesses vários fatores. E a prevenção, como você colocou aí, Marcos, e como o ouvinte colocou, ele é o principal fator. Então, onde você tem que pegar mais pesado é na prevenção. Porque aí depois, para remediar, sempre é mais difícil. Então, se o paciente puder desenvolver esse hábito, porque assim, isso é tudo questão de hábito. Se quando você desenvolve, aí vai naturalmente, você faz no automático. Então, realmente é uma coisa que ajuda muito. A nossa ouvinte pergunta o seguinte: bom dia, meu esposo é torneiro, muitos anos, agora apresentou uma dor no ombro dele, uma dor que não passa nem com remédio. Seria um LER? Provavelmente seria, nesse caso aí. Porque ele vai trabalhar com esforço, né? Então, há quantos anos ele é? Então, a gente vai para aqueles 3 pontos, né? A frequência, com que frequência ele trabalha, né? Todo dia fazendo aquele mesmo trabalho. Com que intensidade, se é um trabalho que exige um esforço muscular muito grande. E eu falei frequência e intensidade, né? E a duração, por quanto tempo ele fica fazendo aquele exercício. Por exemplo, se ele pega um serviço que ele vai passar 4 horas, então a chance dele desenvolver o problema vai ser muito maior do que se for trabalhos pontuais, que ele passa ali 30, 40 minutos, 1 hora. Então tem que avaliar tudo isso, mas essa dor no ombro dele provavelmente, pelo que ela está descrevendo aí, se tivesse trauma, tivesse fratura, ela teria com certeza relatado, né? Fala muito a favor de uma tendinite e pode muito bem estar associado com essa lesão por esforço repetitivo. Então, nesse caso, aí ele é um exemplo do que eu estava falando. Não dá para chegar e dizer, essa dor que você está sentindo é por causa do seu trabalho, então você não vai poder mais trabalhar com isso. Não dá para a gente fazer isso. A gente tem que tratar o paciente da forma adequada, ver a questão da medicação. A medicação é importante, que tipo de medicação ele usou, para a gente ver se a gente pode passar uma medicação que de repente para o caso dele seja mais indicada. Depois fazer uma reabilitação adequada, porque se você não faz uma reabilitação, não faz uma fisioterapia de uma forma adequada, o paciente melhora a dor, e quando voltar a fazer atividade vai ficar sentindo dor de novo. E a situação do tendão, o processo inflamatório, ele só tende a ir piorando com o passar do tempo, se você não trata da forma adequada. Até chegar a um ponto de começar a causar ruptura no tendão, aí já deixa de ser uma coisa que muitas vezes dava para tratar de uma forma conservadora, com fisioterapia, com tratamento de fortalecimento muscular, e você já parte para um tratamento cirúrgico. Agora, como é que eu posso identificar, por exemplo, que eu estou com LER, e a partir de que momento é o ideal para procurar, por exemplo, ortopedista? Então, começou a sentir dor, né? Que você percebe que, por exemplo, você não mudou em nada a sua rotina, você não fez nenhum esforço, você não teve nenhum trauma, nenhuma pancada, e você percebe que ou durante ou ao final da sua jornada de trabalho, aquela dor sempre está se repetindo, cada vez mais está ficando mais intensa, cada vez mais está limitando mais você. Existe uma chance grande de você estar desenvolvendo um LER. Então, quanto mais cedo você procurar, né, a intervenção aí do ortopedista, mais chance você tem de ter um bom resultado e ficar bem, e se condicionar e continuar o seu trabalho de uma forma normal. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 99205-3030, 99205-3030. Vamos até a cidade agora de São Bento do Trairi. Nosso ouvinte Rosiane pergunta: gostaria de saber do ortopedista o seguinte: há alguns anos atrás fui diagnosticada com a síndrome do túnel do carpo, que também é por movimentos repetitivos. O meu ortopedista me falou que com o passar dos anos eu iria perder o movimento da mão, deixar as coisas cair com facilidade. Então, ele falou que eu teria que fazer uma pequena cirurgia no punho. Não fiz porque fiquei com medo pela cirurgia ser no punho. Então, gostaria de saber do Dr. Anderson se realmente eu posso perder o movimento da mão. Então, tem que saber primeiro que se realmente foram essas palavras usadas,
assim, eu muitas vezes falo isso aqui, alguns médicos gostam de fazer assombro no paciente, porque às vezes eles acham que fazendo assombro o paciente fica mais preocupado e faz o tratamento da forma adequada. A síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão do nervo mediano. Então, o nervo mediano é um nervo que passa aqui no punho e ele é responsável principalmente pela sensibilidade do primeiro dedo, que é o polegar, o segundo e o terceiro, e parte do quarto. Então, o paciente com síndrome do túnel do carpo, ele começa a sentir uma dormência nesses dedos e dor, principalmente na parte da noite. Com a evolução da doença, da patologia, do acometimento do nervo, as coisas tendem a ir se perdendo força na mão e as coisas tendem a cair da mão. Agora, chegar a perder o movimento da mão, não, né? Agora, essa mão cada vez vai ficar menos funcional, no sentido de que, tipo, a dor ela tende a sempre ir piorando, não conseguir fazer esforço, não conseguir pegar peso, mas perder o movimento da mão, não. E em relação ao tratamento, realmente, dependendo do grau do acometimento da síndrome do túnel do carpo, tratamento cirúrgico, né? E é uma cirurgia muito simples. Quando falo em pequena cirurgia, é porque, assim, realmente é um cortezinho pequenininho, de 2, 3 centímetros, que uma cirurgia que dura em torno de 15 minutos, 15, 20 minutos, às vezes até menos. Então, realmente, paciente com síndrome do túnel do carpo, indicação de tratamento cirúrgico. Uma cirurgia super tranquila. Nem dói, né? Não vai doer porque vai estar anestesiado, né? Então não vai doer. Mas assim, é um pós-operatório tranquilo. Se realmente o ortopedista avaliou e indicou, eu acredito que ela deveria voltar a conversar, saber mais, que muitas vezes a gente fala da cirurgia, mas não explica como vai ser o procedimento para deixar o paciente mais tranquilo, mas que ela saiba que realmente é uma cirurgia tranquila, que o resultado é bom e que realmente é o que resolve o paciente com síndrome do túnel do carpo, é a cirurgia. Rosiane, coragem, viu? Pra você fazer. Coragem, tem que ter coragem, tranquilo, né? Rosiane, tranquilo. Pode ir lá que é tranquilo e você vai melhorar. Olha, doutor Anderson, bom dia. Queria te dar uma dúvida. Fiz no mês passado uma tomografia e deu que eu estava com uma espondilopatia degenerativa na coluna lombar. Sou vigilante e passo 12 horas em pé. O Eduardo Barros quer saber, isso é grave? O nome já é estranho, né? Esse nome assusta. Você olha esse nome, você sai correndo. Espondilopatia degenerativa. O que é isso? Espôndilo é coluna, certo? Vamos colocar dessa forma. Espôndilo é coluna. Do jeito que quando você vai para o joelho, você fala gonartrose. Esse gono é do joelho, do geno. Então, espondilopatia quer dizer que é uma patologia da coluna. Eu já falei que esse termo degenerativo ele devia ser mudado. Deviam procurar outro termo para usar, porque esse termo ele assusta todo mundo que lê. Mas nos laudos, falando da questão da parte de ortopedia, quando você faz principalmente um exame de coluna, de joelho e de ombro, quando tem o nome degenerativo, entenda, com o tempo. Desgaste com o tempo. Não é nada grave. Por si só, o termo, né? Quando você fala espondilopatia degenerativa, quer dizer o quê? Tá gastando com o tempo. Foi passando o tempo, vai gastando. Aí você vai ter que avaliar se tem, no caso dele, alguma radiculopatia, se tem uma hernia de disco associada, mas isso por si só quer dizer que ele está envelhecendo. Só isso. E geralmente os pacientes que vêm com dor na coluna, associado com um exame com esse diagnóstico, o resultado do tratamento conservador, com fisioterapia, com fortalecimento muscular, depois o paciente fazendo atividade física regular, tem super bom resultado. Ele, por ter isso, associado ao trabalho dele, que ele fica 12 horas em pé, são duas coisas que contribuem para ele sentir dor. Mas, provavelmente, esse é o fator de risco. Está faltando, ele não falou, mas eu acredito que sim, está faltando o fator de proteção, que seria uma atividade física regular, para compensar esse tempo que ele fica, muito tempo em pé, né, no trabalho, e essa questão da espondilopatia.
Nossa querida Rita Eunice pergunta, e a munhequeira ajuda? Pronto, vamos lá. Órteses como um todo, né? A munhequeira, a joelheira, que geralmente é o que os pacientes muitas vezes já têm em casa e me perguntam muito se pode usar. Essas órteses, elas têm que ter o uso restrito ao período agudo de muita dor, de muita inflamação. Então, o paciente chega no consultório, tá lá com a tendinite de punho, com muita dor, você, ao mínimo movimento, ele já sente muita dor, você pode usar uma órtese dessa para auxiliar no tratamento. Ela nunca vai ser o tratamento. Por quê? Porque que quando você usa uma órtese dessa, seja no punho, seja no joelho, você melhora? Porque é só pela sensação do aperto. Então, aquilo dali não está tratando nada. Eu sempre brinco. É igual quando você está lá batendo alguma coisa, vai bater um prego, erra o prego e acerta o dedo. A primeira coisa que você faz depois de xingar é apertar o dedo para segurar a dor. Quando você solta, volta a sentir dor. Então, assim, o que a órtese faz é justamente isso, é apertar. E com esse aperto, o estímulo do aperto, ele concorre com o estímulo da dor. Então, é como se você estivesse mascarando a dor. Só que o que é que acontece? Quando você usa uma órtese dessa, você acaba demandando um uso menor da musculatura. E nessas patologias articulares, uma musculatura fortalecida é o fator primordial para você melhorar e ir para o seu tratamento. Então, quando você acaba usando muito tempo a joelheira, muito tempo a munhequeira, você acaba ficando dependente dela. Toda vez que você tira, você tem a sensação de perda de força, de dor, aí você vai e quer usar de novo. Então, eu não indico o uso, por exemplo, da munhequeira, como ela falou, de uma forma crônica, ficar usando o tempo todo. Então, ela pode usar pontualmente, quando ela está com muita dor, de repente vai fazer algum esforço, alguma coisa, ela usar a munhequeira, acabou aquele esforço, acabou aquele tempo de dor mais intensa, tira a joelheira e esquece ela, vai fazer exercício, que é isso que vai tratar você. Doutor Anderson, sinto uma dor, trabalho como costureira, sinto uma dor na minha lombar, desce para o osso da nádega, não sei o nome desse osso, diz o nosso ouvinte, e sinto dor no joelho que só falta não andar. O que seria isso? Pronto. A dor da coluna dela, nessa região aí que irradia para o quadril, ela pode estar desenvolvendo uma ciatalgia, né? Uma dor lombar com uma compressãozinha do nervo ciático, que pode sim estar relacionada ao trabalho dela. Então, a lumbago com ciática, que é o jeito que é descrito, do jeito que ela está falando, é também uma doença, uma lesão por esforço repetitivo, né? Você tem lá no rol do Ministério da Saúde as lesões por esforço repetitivo. Essa dor é uma dor que está lá inclusa, que pode sim estar relacionada ao trabalho dela de costureira. A dor do joelho também pode estar. Ela pode estar desenvolvendo uma condropatia, uma lesãozinha na cartilagem, ou de certa forma até uma artrose no joelho que justifica essa dor dela. Aí, por causa disso, ela nunca vai mais poder trabalhar como costureira, porque toda vez que trabalha piora. Não, a gente tem que avaliar todo o contexto do trabalho dela, por quanto tempo ela trabalha, qual o esforço que ela faz, né? Que tratamentos ela já fez e insistir nessa questão da reabilitação. Porque quando o paciente faz a reabilitação e ele começa a perceber nas coisas, a gente conversa muito com o paciente para ele tentar, ele mesmo começar a identificar no ambiente de trabalho as coisas que pode fazer de uma forma diferente para prevenir esses episódios de dor. Geralmente o resultado é muito bom. Doutor Anderson, fugindo um pouco do tema, minha filha tem 3 anos e tem escoliose e o médico passou para fazer natação. Tem que ser acompanhado por fisioterapeuta ou só pela professora de natação resolve? Quem pergunta é a Gilvaneide do Alto da Boa Vista. Então, gostei da sutileza, Gilvaneide, fugindo um pouco do assunto. Mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para responder as perguntas dos ouvintes, né? Não necessariamente precisa ser sobre o tema. Então você fique sempre à vontade para perguntar o que você quiser. A escoliose, a natação é uma coisa que ajuda muito no tratamento da escoliose. A gente teria que ver 3 anos, né, Marcos? Falou? 3 anos.
Então, assim, 3 anos realmente é muitas vezes difícil a gente encontrar uma escoliose verdadeira. Você pode ter muitas vezes uma escoliose inicial, né? Uma escoliose aos 3 anos, uma escoliose realmente de doença, escoliose, ela realmente precisa ser acompanhada de perto por um ortopedista, né? Para ficar fazendo esse acompanhamento, fazendo raio-x, radiografias de tempos em tempos para ver como é que está evoluindo a escoliose, se está melhorando, se está mantendo estável. E no caso, a natação vai ser o profissional mesmo, o educador físico que vai fazer a natação, né? A fisioterapia seria outra coisa, que ela poderia também fazer exercícios de fortalecimento e tal na fisioterapia, mas eu acho que nessa idade a criança ela se adapta melhor, ela responde melhor realmente ao tratamento na natação. Ela vai fazer atividade física, natação, como um tratamento para a escoliose dela. Então, assim, ela pode ficar tranquila em relação a levar a criança para uma unidade que seja um professor de educação física que vá conduzir essa aula para a filha dela. Pode ficar tranquila. Ok, viu, Joelino? Inclusive, deixa eu dar para você até uma dica, né? Lá no Instituto Penedo, nós lá inclusive tem uma piscina maravilhosa que tem uma professora de natação super competente que vai acompanhar com certeza a sua filha, tá bom? Vou passar para você o telefone de contato do Instituto Penedo, né? Que fica aqui na cidade de Caicó. Doutor Anderson, só para dizer aqui o nosso ouvinte que o doutor Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Os telefones 99235-7256 e o 99992-2923. Obrigado por sua participação, Geraldino, já que ele disse que tá com vários LED pelo corpo, né? No braço, Ele agora está caminhando, vem de casa para a rádio a pé. Já começou bem, né? Tá vendo, né, Marco? Como exemplo arrasta, né? Você tá puxando a fila aí, né? Você dando um bom exemplo aí para todo mundo da rádio, fazendo atividade física, né? Exatamente, assim, realmente a atividade física é que vai fazer a gente envelhecer com saúde. Eu sempre brinco com meus pacientes e para os meus pacientes mais velhos, e eu sempre falo que assim, a nossa geração provavelmente vai ser uma geração que vai envelhecer com menos dor, porque é uma geração que culturalmente ela cresceu fazendo atividade física, né? Por mais que a gente fique indo e vindo de atividade física, mas a gente tem essa cultura. Então, o jeito da gente envelhecer com saúde, com menos dor, é fazendo atividade física. Então, quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mandar um beijo aí para minha esposa, Ariane, para minhas filhas, Letícia e Marina. Pão da Casa 5, sucesso total, né? Pão da Casa 5 lá, ela já deve estar moendo lá, fazendo os pães dela. E agradecer a oportunidade. Daqui a pouco estaremos de volta aí, trazendo mais um tema aí pra gente discutir. 7h44. O doutor Anderson Sérgio volta nos próximos dias aqui no nosso Panorama 95. Eu volto